Olá, vim mostrar um pouquinho sobre o instrumento IAR. É um instrumento de avaliação do repertório básico para alfabetização. Então, ele é composto por 2 livrinhos. Esse livrinho verde, que é o manual de aplicação, e o IAR azul, que é o caderno de respostas. Então, cada aprendente precisa ter um caderninho desse, tá? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre o manual. Então, aqui conta um pouquinho sobre como que é o teste, para que ele serve. É muito interessante essa estrutura do IAR. Essa estrutura depois a gente utiliza para fazer a devolutiva, tá? Então, são em cima dessas habilidades que nós podemos intervir posteriormente. Então, ele trabalha o esquema corporal, lateralidade, posição, direção, espaço, tamanho, quantidade, forma, discriminação visual, discriminação auditiva, verbalização de palavras, análise síntese e coordenação motora fina. Então, para cada uma dessas habilidades, terão atividades no caderninho azul, que o aprendente vai realizar e depois a gente analisa quais dessas habilidades, que são os pré-requisitos para a alfabetização, precisam ser trabalhados com o nosso aprendente. Então, é um manual bem completo, tem as instruções gerais, tá? Então, aqui está contando um pouquinho como que a gente aplica, então são algumas instruções específicas. Essa folha de registro, então tem aqui no meio uma folha de registro, que você pode registrar, quem utiliza mais são professores, quando vai fazer uma aplicação no coletivo. Então, como eu contei, esse material, ele é utilizado por psicopedagogos e professores também. Então, pedagogos utilizam, aplicam para a turma toda também, no final do pré, né, começo do primeiro ano. E aqui nós temos uma tabela, uma folha de registro, que é para ser utilizado para registrar como foi o rendimento do grupo. Quando a gente trabalha na clínica, né, psicopedagogia clínica, a gente inutiliza aquela parte. Então, aqui tem uma explicação, é bem simples a aplicação, tá? E tem as instruções específicas para cada critério, para cada pré-requisito, tá? Então, é bem simples. Depois do critério de avaliação, a gente tem aqui no finalzinho uma tabela, né? A gente tem aqui uma orientação que a gente marca, nessa tabelinha aqui, a gente vai marcar o rendimento do nosso aprendente. Então, eu faço um okzinho azul, se o paciente acertou 100% daquela questão, daquela habilidade específica. O verde é se ele acertou até a metade e o vermelho é se ele errou mais do que a metade. E a gente vai fazendo os okzinhos aqui. Depois a gente passa isso para uma devolutiva. Coloca o mesmo quadro na devolutiva, só que você coloca observação, se está ok ou se é uma habilidade que precisa ainda ser trabalhada. Agora aqui mostrando um pouquinho o caderno de respostas, então cada aprendente precisa ter um caderno desse, e aí, né, a gente preenche com o nome do aluno, escola, o aplicador, a série, né, a data que estamos realizando, depois a gente já começa a aplicação. É bem simples, porque já tem as orientações aqui. Então, a primeira orientação do esquema corporal, tá? Então, são 6 questões aqui do esquema corporal. Depois nós temos lateralidade, nós temos a questão 1, 2, 3, 4 de lateralidade. A questão de posição, aqui nós temos 6 questões nessa página. Direção é uma questão apenas. Espaço, uma questão. Tamanho, nós temos nessa página até a questão 4. E depois continua aqui, até a questão 8. Então, não precisa de uma orientação maior para você aplicar, porque já está escrito aqui, já tem orientação, pinte a cabeça de amarelo, pinte o caminhão que está indo para cima, então uma orientação bem básica. Então, é só ler mesmo para o aprendente a questão e deixar ele realizar. Quantidade, nós temos aqui 6 questões de quantidade.
forma. Então, aqui tem a questão da forma. Discriminação visual. Então, nós temos aqui até a questão 4 de discriminação visual. E virando aqui, continua até a questão 6. Nessas atividades de forma, de quantidade, vai pedir também o uso de cores, uma cor específica. Mas lá no manual vai te contar se é necessário você ficar atento se o paciente errar a cor ou não, mas geralmente não. É mais para ver essa habilidade, e independente da cor que ele usar. Mas é interessante essa questão das cores também, não tem nenhuma questão específica para saber se os aprendentes sabem as cores. Mas assim que a gente aplicar, a gente já vai entender, vai perceber se eles sabem ou não. E é um requisito que precisa ser trabalhado. Então, nós temos aqui discriminação visual, vem para discriminação auditiva. Sempre tem aqui um exemplinho para a criança ver o exemplo para depois realizar, tá? Então, aqui ainda discriminação auditiva. Depois nós temos verbalização das palavras. A criança vai repetir, então aqui a gente percebe se a criança tem as trocas na fala, alguma dificuldade de fala também. Análise e síntese, aqui umas questões. Tá? E por último, é a parte da coordenação motora. Tá? Então, é um material bem completo, é bem interessante. Só da gente saber os pré-requisitos para alfabetização, a gente já vai poder avaliar de outras formas também. Então, esse é apenas um dos instrumentos de avaliação dos pré-requisitos e habilidades para alfabetização. Então, aqui nós temos os itens, né, que já tem 13 itens, tá? Então, são 13 itens aqui, 13 pré-requisitos, e depois a gente pode trabalhar intervenções em cima da dificuldade do nosso paciente. Então, recomendo, tá? É muito importante nós termos, é um material para ser aplicado nos nossos aprendentes que não estão alfabetizados, porque muitas vezes eles não têm os pré-requisitos para alfabetização, e vai ser realizado um trabalho insistente para que ele se alfabetize, mas se ele não tiver os pré-requisitos, vai ser bem difícil ele se alfabetizar, precisa ser trabalhado primeiro. Então, é um material que precisamos adquirir e ter aqui um caderninho para cada paciente.